Bom, vamos iniciar então. Como vocês já sabem, a gente vai tratar hoje especialmente das questões que vocês colocaram em relação ao conteúdo de princípios, né? E algumas observações que eu acho interessante fazer a partir desses questionamentos que vocês fizeram. O primeiro ponto a ser tratado é a questão do juiz natural. O juiz natural trouxe alguns questionamentos e algumas reflexões interessantes, então nós vamos falar um pouquinho dessa figura. A ideia do juiz natural é a ideia de que ninguém pode ser processado senão pela autoridade competente. A autoridade competente, ela tem que ter sido designada antes da ocorrência do fato. Ou seja, para que alguém possa ser penalmente punido, tem que haver uma lei anterior que estabeleça que há um juiz competente para o julgamento daquela infração. Sob pena de a gente ter a figura do chamado juízo de exceção. Aquela figura que é criada após o fato e para julgar especificamente aquele fato. Ou seja, você perde a possibilidade de garantir a imparcialidade desse órgão jurisdicional. Então, vocês vão ver em processo penal 2, jurisdição e competência, e nós vamos ver que a competência penal, ela é estabelecida legalmente em todas as esferas com jurisdição penal, justiça comum estadual, justiça comum federal, tribunais, justiça eleitoral, tá? E justiça militar. A única das espécies de justiças do Brasil que não tem competência penal é a justiça trabalhista. Então, todas as outras têm competência penal. Nós temos o estabelecimento da competência da primeira instância, da segunda instância, que é formada pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais regionais eleitorais, tá certo? Depois nós temos as instâncias especiais, as instâncias extraordinárias, que são o STJ, o STF, o TSE e o TSM, né? Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior Militar. Então, toda a competência, qualquer crime que ocorra no território brasileiro, será da competência de uma dessas esferas jurisdicional. Então, daí nós temos a garantia da previsão do juiz natural. Nós temos a possibilidade de saber com antecedência quem é o juiz competente para julgamento de determinadas causas. É evidente que, dependendo do território, dependendo da competência, dependendo da matéria, nós temos mais de um juízo competente. Então, Três Lagoas, salvo engano, são 3 varas criminais da Justiça Estadual. Então, qualquer crime da competência da Justiça Estadual que aconteça em Três Lagoas será da competência da Justiça Criminal de Três Lagoas. Mas não há uma previsão específica que diga respeito à primeira, segunda ou à terceira vara. Aí nós vamos ter os critérios de distribuição de feitos, né? Mas nós temos como juízo natural para o julgamento de qualquer crime da competência estadual que aconteça em Três Lagoas, uma das varas criminais de Três Lagoas, certo? A figura do juiz natural ensejou algum questionamento a respeito de um outro princípio do direito processual, que é o chamado princípio da identidade física do juiz, né? Então, eu fui questionado a respeito de como compatibilizar isso, né? Figura do juiz natural e a identidade física do juiz. Num primeiro momento, não há, digamos, uma vinculação dessas duas figuras. A figura do juízo natural é para fixação da competência, né? Competência é Três Lagoas, Justiça Estadual ou Justiça Federal que seja. Vai haver uma distribuição e aquele processo vai ser da primeira, da segunda, da terceira vara criminal de Três Lagoas. A partir daí, o chamado princípio da identidade física do juiz, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz que fizer a instrução, o juiz que fizer a colheita da prova oral, é o que deve sentenciar o processo. Esta é uma lógica que vem do chamado processo acusatório enquanto reação ao processo inquisitivo, né?
a ideia de identidade física do juiz está vinculada, em última análise, à ideia de oralidade do processo. Então, existem dois subprincípios desse chamado princípio da identidade física do juiz, que são eles: o princípio da imediatidade e o princípio da concentração. Então, qual é a consequência disso no processo? Os procedimentos processuais penais, como regra, devem conter uma fase de instrução concentrada, daí a ideia de princípio de concentração, para que as provas sejam produzidas em um tempo mínimo possível. A ideia é que, com o passar do tempo, a prova, especialmente a prova oral... Professor, fala mais devagar, por favor. Ok, vou tentar falar mais devagar. Voltando, então. Alguém abriu o microfone aí. A concentração é a indicação de que as provas devem ser produzidas no menor espaço de tempo possível. Por que isso? Porque, com o passar do tempo, o conteúdo da prova se perde na memória do jogador, especialmente o conteúdo da prova oral. Por favor, o microfone. Quem está com o microfone aberto, por favor. Continuando. A ideia é de que a concentração da prova permite uma melhor análise dessa prova, tá? Essa é a ideia principal. Dito isto, uma vez as provas sendo produzidas de forma concentrada, a noção de imediatidade tem a ver com o julgamento logo na sequência da produção das provas, né? Então, de nada adiantaria concentrar a produção de provas se eu não tivesse uma lógica de decidir logo na sequência. Então, por que a concentração de provas? Para que aquele cotejo seja feito de forma próxima. E por que a imediatidade? Para que isso efetivamente ocorra. Porque não adianta nada eu produzir todas as provas com rapidez e demorar 6 meses para julgar o fato. Mais uma vez, nós vamos ter a noção de que a prova pode perder o conteúdo. Bom, como que isso se resolve na prática? Se nós observarmos os dois principais procedimentos processuais penais, o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, nós vamos ver que no procedimento comum ordinário existe um prazo de 60 dias para designação de audiência e no procedimento comum sumário um prazo de 30 dias. Esse prazo ele deve ser utilizado para uma preparação do processo para julgamento. Em que sentido preparação? Produção de outras provas que não sejam as provas orais, que vão ser produzidas em audiência, né? Eventual ofício para vinda de um documento que está em poder de alguém ou de algum órgão, eventual realização de perícia, tudo para quê? Para que no momento em que seja feita a audiência para colheita de prova oral, depoimento da vítima, depoimentos de testemunhas e interrogatório do réu, você possa encerrar a instrução e já julgar na sequência. Inclusive, nesses procedimentos, a previsão é de que o julgamento seja feito na própria audiência. Encerra-se a instrução, procede-se às alegações finais de forma oral e o juiz decide. Então, a lógica é que a prova é produzida de forma concentrada e haja uma imediatidade entre a produção da prova e o julgamento e, obviamente, que o juiz que decide seja o juiz que presidiu a produção de provas, né? Então, tudo isso se encaixa, inclusive, na ideia de garantia do juiz natural. De uma forma mais remota, mas se encaixa, né? Eu sei qual é o órgão que vai me julgar e eu tenho a garantia de que, naquele juízo, vai haver um julgamento em que as provas serão produzidas de forma concentrada e, de forma imediata, vai haver o julgamento e aquele juiz que colheu a prova vai decidir, né? Em tempos de colheita de prova e registro por gravação, há uma diminuição da tensão que existe na questão da produção da prova testemunhal. Do momento anterior a 2008, por exemplo, antes da reforma do Código de Processo Penal, nós tínhamos uma realidade de que havia o sistema presidencial de colheita de prova testemunhal.
Então, o que acontecia? As partes chegavam para a audiência, a testemunha se sentava, o juiz começava o interrogatório, a parte, seja o Ministério Público, seja defensor, tinha que perguntar para o juiz reperguntava para a testemunha respondia para o juiz. Então já havia aí um distanciamento, digamos assim, no interrogatório das testemunhas. E o juiz ditava o texto que era digitado, que era datilografado no momento mais anterior ainda, nesse termo. Então, muitas vezes, não era o que efetivamente a pessoa havia dito, era a forma como o juiz determinava que ficasse registrado o que a testemunha havia dito. Hoje, com as gravações, isso diminui, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? As impressões que se passam no contato intersubjetivo direto são muito diferentes do que se passa num vídeo, por exemplo. Tá? Então, a lógica do princípio da identidade física do juiz é essa. Uma curiosidade, a identidade física do juiz existia no Código de Processo Civil de 1973 e deixou de existir expressamente no Código de 2015. E ela não existia no Código de Processo Penal e passou a existir em 2008. Então, nós tínhamos um movimento inverso. Tá? Me foi perguntado também, e a limitação disso? Né? A limitação são as limitações naturais. Né? Os juízes, como servidores públicos que são, eles podem tirar férias, eles podem tirar licenças, eles podem se aposentar, né? Eles podem ser promovidos para o tribunal. Então, vejam, à medida que não seja possível que o juiz que produziu a prova seja o julgador, não vai haver comprometimento do julgamento. E sempre que um juiz novo assume o processo, ele pode, inclusive, repetir as provas que ele entenda necessário. A exemplo, por exemplo, do interrogatório, que pode ser repetido a qualquer tempo, caso haja qualquer dúvida por parte do juiz. Então, essas são as ferramentas que existem para conciliar, né, essa situação. Bom, dito isso, nós passamos para o segundo ponto, que é a questão do princípio acusatório, propriamente dito, né, como sistema processual. Eu disse para vocês que nós tivemos, durante muitos anos, uma discussão doutrinária muito acirrada acerca da natureza do sistema processual penal brasileiro. Então, nós tínhamos, né, e eu digo tínhamos porque nós tínhamos uma mudança fundamental agora no final de 2019, que talvez possa colocar fim nessa disputa. Mas nós tínhamos a corrente que dizia que o nosso sistema é acusatório porque a Constituição estabelece um sistema processual acusatório. Nós tínhamos uma corrente que dizia que o nosso sistema era inquisitivo por conta da inclusão do inquérito policial nos autos de processo e, inclusive, da possibilidade do juiz se valer de elementos do inquérito policial para avaliar as provas, tá certo? E nós tínhamos uma corrente que falava que fala, né, porque ainda existe, que fala em sistema processual misto. Né? Em 2019, no chamado pacote anticrime, o artigo 3º-A do Código de Processo Civil, de Processo Penal, perdão, foi incluído, então 3º-A, quer dizer, não existia, com o seguinte texto: o processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Bom, o artigo deixa claro, o processo terá estrutura acusatória. Então, em tese, está encerrada a discussão. E o que significa vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação? Ou seja, o juiz não deve propor a produção de qualquer prova antes do início do processo, na fase de investigação. O artigo é o 3º-A do Código de Processo Penal. Tá? Por que isso? Porque era comum que o juiz, que se entendesse que o juiz tinha essa prerrogativa, apesar de que havia questionamentos a respeito disso, havia divergência a respeito disso, mas havia quem defendia que o juiz podia propor a produção de provas na fase de investigação. Detalhe para vocês, no artigo 156, que não foi reformado em 2019, consta
que é facultado ao juiz, número 1, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e proporcionalidade da medida. Então, aqui nós estamos falando de produção antecipada de prova. Esse é um instituto do direito processual que permite que uma prova seja produzida antes do momento oportuno, ou seja, antes do momento previsto no procedimento, para que aquela prova possa ser aproveitada, né? Então, as espécies são as provas cautelares, as provas irrepetíveis, né? Ou seja, provas que são necessárias para que você possa levar adiante a persecução penal. Exemplo típico disso é o exame de corpo de delito, né? Nós não podemos concluir um inquérito por homicídio sem que nós tenhamos um exame que determine que efetivamente houve a morte e qual foi a causa da morte. Só pode ser por meio de um exame de corpo de delito e, portanto, esse exame tem que ser feito antes do início da ação penal. Não tem como fazer isso depois. Pode ser que nós tenhamos, por exemplo, uma testemunha presencial do fato, que seja uma testemunha relevante, porque é a única testemunha, porque é que melhor viu os fatos, e que ela seja uma pessoa que tenha, por exemplo, um estado de saúde grave e que possa a qualquer momento falecer. Então, se você aguardar o momento adequado, você pode perder essa prova. Então, a lógica da produção antecipada de prova é não perder a produção de prova, certo? Então, antecipa-se esse momento e aí, oportunamente, ela vai ser incluída no processo. E no número 2 do artigo 156, consta que o juiz, no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, possa determinar a realização de diligências, ou seja, produzir provas que ele repute importantes. Esse é o grande ponto de questionamento em relação ao princípio acusatório, né? Os autores, de maneira quase que unânime, apontam que a lógica do princípio acusatório, eu já disse isso para vocês, a lógica do princípio acusatório é a absoluta separação de funções. O que significaria absoluta separação de funções? A acusação faz o seu papel, defesa faz o seu papel, juiz faz o seu papel. Então vejam que lá naquele artigo 3º A que eu li para vocês, diz que é vedada ao juiz a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, o juiz ele não pode se colocar no papel de acusador para produzir a prova que a acusação não está produzindo, né? Detalhe, por que não consta que é vedada ao juiz a produção da prova da defesa, substituir a defesa? Porque a defesa não tem o ônus da prova. O ônus da prova é todo da acusação, né? Então, se não houver prova da acusação, a defesa não precisa produzir prova nenhuma, que a ausência de prova da acusação significa a necessária absolvição do réu. Então, nesse sentido, ainda vai continuar o questionamento a respeito da noção de princípio acusatório no processo penal brasileiro. E nós tendemos a ter a ampliação dessa discussão, inclusive, por conta da aprovação do chamado juiz das garantias, né, que foi aprovado e logo na sequência foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. A lógica de juiz das garantias está muito vinculada à ideia de imparcialidade, certo? Que é também um ponto que foi bastante questionado por vocês, até por conta dos textos que eu mandei para vocês, e que, evidentemente, é um dos pontos de maior discussão no direito processual penal. Quando se fala em imparcialidade, num primeiro momento, a gente tem aquela noção, até certo ponto ingênua, de que o Estado não tem interesse, né, e que ele, ao exercer a jurisdição, ele substitui a atuação das partes de maneira desinteressada e com poder de coerção. Ou seja, o Estado não se interessa pelo resultado do processo e tem poder de executar a sua decisão, tem poder de impor a sua decisão, né? O Estado, no caso do processo penal, uma vez que o sujeito é condenado, ele vai lá e prende o sujeito e leva ele para o cumprimento da pena, né?
No processo civil, ele penhora, ele arresta, ele sequestra os bens do sujeito, vende aqueles bens, aliena aqueles bens e paga o credor. Então, ele tem poder de executar as suas decisões, o Estado. E a questão da imparcialidade no processo penal, né? Como se obter essa imparcialidade? Então, vocês leram alguns textos que questionam, inclusive, a possibilidade de imparcialidade no sentido humano da expressão, né? O questionamento que se faz hoje, né, através da tese da dissonância cognitiva, é no sentido de que o ser humano ele é forçado por algo que está acima das suas próprias condições naturais, está acima do seu próprio livre-arbítrio, a ir em busca da confirmação da primeira impressão que ele tem, a justificar as atitudes que ele tomou anteriormente. Então, isso tudo que é um estudo que não é processual, que não é do direito, né? Estudos de psicologia, de psiquiatria, de neurociência, colocam como uma impossibilidade quase a atuação do juiz do início ao fim do processo, sem que ele esteja pessoalmente vinculado ao que ele decidiu lá atrás, né? Então, seria, para falar o português claro, o juiz lá atrás que negou a prisão preventiva do acusado vai ter uma tendência muito grande de confirmar isso absolvendo o acusado. E o juiz que decretou a prisão preventiva vai ter uma tendência muito grande de condenar o acusado para confirmar que ele tinha razão. Tá certo? Isso não de forma voluntária, nós não estamos falando aqui de parcialidade no sentido de má-fé, né? Porque, vejam, aqui nós estamos falando de alcançar a imparcialidade no sentido humano da palavra. A má-fé, ela vai ser, evidentemente, mais do que um problema processual, ela vai ser um problema, inclusive, de ilícito, né? Se houver má-fé do julgador, nós estamos falando de ilícito e não de mera parcialidade. Mas a questão da imparcialidade, então, eu vi em alguns textos que eu li de vocês, e isso é muito natural, uma preocupação, mas espera aí, então o que é possível, então, haver essa imparcialidade? Como fazer? O que garante a imparcialidade do julgador? Na verdade, o que se identificou, o que se idealizou como forma de garantia da imparcialidade foram justamente esses princípios. Então, a ideia do juiz natural está vinculada à ideia de imparcialidade, né? Porque eu não vou escolher o juiz depois do fato. Então, eu não vou dizer assim, olha, esse fato foi praticado pelo sujeito X, então vamos colocar aqui o juiz Y porque ele é punitivista. Ou vamos colocar o juiz Z porque ele é mais garantista. Ou seja, à medida que eu, Estado, tenho interesse naquela questão, eu escolho o juiz que melhor se adequa à minha intenção. Então, já é uma garantia de imparcialidade, né? A outra possibilidade, que é utilizada em boa escala nos países europeus, é a ideia do juiz de garantias, ou do juízo de instrução, como normalmente se chama na Europa. Que significa um afastamento do juiz que vai decidir em relação às questões prévias do processo. Ou seja, o juiz que vai decidir o processo, ele recebe aquele material praticamente pronto para produzir uma prova de forma concentrada e decidir imediatamente, mas sem ter sido vinculado anteriormente àquele fato, sem ter recebido a denúncia, sem ter se manifestado a respeito de prisão processual, sem ter permitido ou não medidas cautelares, ou seja, um juiz que está conhecendo aquele fato naquele momento e conhece as provas e vai, na medida do possível, decidir de acordo com os elementos colhidos durante a fase de instrução e não vai estar, digamos, cognitivamente associado ao que aconteceu antes. Então, essa é uma ideia de garantia da imparcialidade, né? Muitos países da Europa adotam esse modelo e eu já disse em algumas turmas, a ideia do Código de Processo Penal foi uma ideia aproximada do modelo europeu, só que, no lugar do juiz de instrução ou do juiz de garantias, foi colocada a figura do delegado, né? Então, a ideia do inquérito policial é uma ideia muito próxima da ideia da instrução criminal
dos países europeus. Mas lá é um juiz, e aqui um delegado. Imaginem vocês se em 1941 era possível se imaginar que houvesse um juiz de direito em cada uma das cidades do país. Isso não acontecia, evidentemente. Então foi um modelo brasileiro, né? Um modelo abrasileirado do juiz de garantia, que criou a figura do delegado, com inquérito policial e tudo mais. Hoje, né, depois de muito tempo, de muita discussão, incluiu-se na legislação a figura do juiz de garantias, mas vocês viram que a reação foi muito forte, né? Porque isso é uma reação compreensível no momento político social que nós vivemos hoje, né? Porque hoje tudo vira, né, uma disputa polarizada entre ser contra ou a favor a esse ou aquele, e as questões criminais, as questões judiciais estão entrando nessa situação de forma bastante forte, né? A partir do momento em que o Supremo decidiu algumas questões penais de interesse nacional, passou a haver uma discussão a respeito dessas questões que ultrapassou muito o limite do técnico e se transformou em político. Isso é natural numa democracia, isso não é nenhum problema. O problema é você tentar trazer para o ator técnico, né, as opções meramente políticas, né? O técnico tem que continuar sendo técnico. Enfim, nós vamos ter que aguardar e ver o que vai acontecer com isso a respeito do juiz das garantias. Me parece uma ideia muito boa. Os argumentos que são colocados em oposição não convencem, né? São argumentos que, de certa forma, são mais apelativos do que técnicos propriamente dito, e não haverá prejuízo nenhum. A lógica do direito processual é que, quanto mais garantia você oferece, quanto mais você oferece oportunidade para as partes, melhor é a sua decisão, tá certo? E aí, eu passo para um outro ponto, que foi uma questão muito interessante que me colocaram a respeito de uma comparação entre essa questão da atuação do juiz no processo civil e no processo penal. Tá? A ideia de cooperação do juiz no processo civil. O que eu diria para vocês é que o processo civil e o processo penal, eles fazem caminhos opostos. Eles andam, ao longo do tempo, em direções opostas. Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar depois da questão da verdade. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu estudei, quando eu fiz a minha graduação, né, quando eu estudei, não porque depois que eu fiz a graduação, nunca mais parei. Mas enfim, quando eu fiz a graduação, não havia questionamentos a respeito dessa circunstância. Se falava de forma muito simples, objetiva e direta. Processo penal, verdade real; processo civil, verdade formal. Significava dizer o seguinte: processo penal, não existe o princípio dispositivo das provas, o juiz tem iniciativa probatória, né? O juiz pode determinar a produção de provas, porque ele vai em busca da verdade real. Olha que coisa bonita, né? O juiz do processo penal, ele produz provas de ofício, ele vai em busca da prova porque ele está sempre em busca da verdade real. Essa era uma verdade absoluta naquela época. No processo civil, nós ouvimos o seguinte: o juiz, ele não tem o poder de determinar a produção de provas, porque nós estamos lidando com direitos disponíveis das partes, e o juiz tem que se conformar com aquilo que as partes levam até ele no processo. Daí, verdade formal. Pós-Constituição de 88, né, eu estudei pouco tempo de minha graduação começou pouco tempo depois da Constituição de 88. Eu comecei a fazer a faculdade em 1990. Comecei com 12 anos, tá? Vocês não pensem que eu sou muito velho, não. O que aconteceu? A Constituição provocou uma verdadeira reviravolta nos estudos, em todas as áreas do direito. E o direito processual não foi diferente. Então, o que começou a acontecer? Com base nos princípios constitucionais previstos para o processo, especialmente o processo penal. Os professores, eu queria entender essa lógica, se aplica ao Tribunal do Júri também. Tá, eu vou falar depois na sequência do júri, foi uma questão bem interessante. As pessoas começaram a questionar isso. Olha, peraí, verdade real? O que é verdade real? Existe verdade real? Né?
Existe alguma coisa diferente no processo civil e no processo penal? Você pegava os dois processos, olhava e falava, é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Né? As testemunhas vão lá, prestam depoimento, o juiz ouve, acredita em umas, não acredita em outras e decide. Não tem sentido isso. E, obviamente, que também, né, a questão, por se falar em verdade, que é um conceito filosófico, acima de tudo, né, passaram a investigar isso mais a fundo, e aí passou a haver esse questionamento. Olha, gente, não existe essa história de verdade real, isso é uma ficção, né? Aí entra a fala do Luigi Ferrajoli, né, que algumas pessoas perguntaram o que ele quer dizer quando ele diz que a verdade no processo vai ser sempre contingencial. Olha, ele quer dizer que no processo o juiz sempre vai ter que lidar com o que chegou para ele. Se aquilo é efetivamente verdade ou não, pouco importa. A ele cabe decidir de acordo com o que ele tem ali. Então, a verdade que ele vai formar é contingencial. É aquela verdade que ele extrai dos dados que chegam até ele no processo. Ponto final. Outra coisa, né? Essa coisa romântica de que as partes estão no processo para provar a verdade. Cada um está no processo buscando o seu interesse. Né? A acusação quer comprovar o que foi alegado na denúncia e a defesa quer comprovar que aquilo não aconteceu, e ponto final. E assim é também no processo civil. A verdade, né, essa ilusão de verdade é algo que fica em segundo plano. Então, isso passou a ser questionado no sentido de que no processo penal a ideia de um juiz produzindo provas contraria o princípio acusatório, tá? E no processo civil começou também a haver uma movimentação, mas no sentido contrário. No processo civil passou a haver uma movimentação no seguinte sentido: olha, essa história do juiz não poder interferir na produção de provas faz com que muitas vezes a coisa esteja muito clara e como o juiz não pode determinar a produção de prova de ofício, ele não consegue dar uma sentença adequada. Então nós temos os processualistas civis que costumam dizer assim: ao invés de um juiz impassível, né, nos anos 90, começo dos anos 2000, os processualistas falavam assim: o juiz não pode ser um sujeito de pedra, um espectador, ele tem que participar ativamente do processo. Então essa ideia cresceu no processo civil e no código foi incluída a possibilidade do juiz produzir prova de ofício a bem de uma boa decisão, e aí é nesse sentido que processo penal e processo civil andaram em caminhos opostos. No processo penal, as pessoas questionando e exigindo que não se permita que o juiz produza provas, e no processo civil, a ideia de que o juiz, participando ativamente, vai fazer com que o Estado dê uma prestação judicial mais adequada. Tá? Então, para quem me perguntou, e para todos, não se aplica a lógica do processo civil no processo penal, especificamente por conta da noção de sistema acusatório e separação absoluta de funções, certo? E, de mais a mais, a função do juiz na produção de provas tem que ser sempre uma função subsidiária, né? Então, ele percebe ali que falta ouvir alguém, ele percebe ali que um determinado dado pode dar a ele segurança para decidir e determina a produção desse dado. Com relação ao júri, o júri obedece uma lógica completamente diferente. Por quê? Isso eu ia falar lá na frente, mas eu vou puxar então para a gente falar. O júri não se aplica à noção de persuasão racional da decisão. O jurado não é obrigado a justificar por que ele vota sim ou não. O jurado ele não tem que justificar porque ele não é técnico, né? O juiz ele justifica porque ele está vinculado à lei. O jurado não está vinculado à lei. Se vocês observarem, eu não tenho certeza, mas acho que é artigo 470 ou 472 do Código de Processo Penal, que fala do compromisso que os jurados assumem, e eles são exortados a decidir a causa com a consciência deles e de acordo com ditames de justiça. Então, vejam, justiça é uma coisa, lei é outra, né? Como dizia o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, nós não podemos confundir ius com lex. Nós não podemos confundir direito com lei. Direito é uma coisa, lei é outra, certo? Nos países da common law, são sinônimos, né? Porque lá a lei é o costume, é o precedente, né? Então o direito se confunde com lei. Só que aqui nós temos o direito e nós temos a lei.
Então, o jurado ele não está preso ao que diz a lei. O juiz está preso ao que diz a lei. Tanto que o juiz tem que justificar a sua decisão, tem que fundamentar a sua decisão. O jurado não. Essa medida não significa dizer que o jurado pode ser parcial, né? Nós temos o caso também de nulidade de julgamento pelo júri por se detectar a parcialidade dos jurados, ou seja, o jurado ele não está preso à lei, mas ele tem que formar o seu convencimento de acordo com as provas que são produzidas na sessão de julgamento, tá? Só que ele não justifica a sua decisão, tanto que o voto do jurado é secreto. Então, por hora, eu vou ficar por aqui. Depois, na hora que a gente for falar da persuasão racional, eu vou falar um pouco mais a respeito dessa distinção. Seguindo, outro princípio que foi bastante comentado, a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência é o principal instrumento, talvez o mais antigo deles, em relação a uma proteção do indivíduo perante o poder do Estado, né? Então, daí nós podemos dizer que a presunção de inocência é, talvez, no campo penal, a primeira grande conquista do liberalismo. Ou seja, o primeiro grande ponto é dizer assim, olha, o Estado pode muito, mas ele não pode tudo. Então, todos são inocentes até que o Estado, encarregado da persecução penal, prove que ele não é inocente. E a partir daí, a ideia de presunção de inocência foi se estruturando como uma forma de meio de tratamento. Tá? Meio de tratamento do sujeito. Então, quando você é inserido numa persecução penal, você precisa ser tratado como inocente até que você seja efetivamente comprovadamente culpado. E aí, nós temos a discussão hoje de que isso acontece com o trânsito em julgado ou antes do trânsito em julgado para efeito de cumprimento de pena. Me parece que essa é uma das questões de cunho muito mais político do que jurídico, porque juridicamente não dá para defender outra coisa, senão que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado. Politicamente, você pode pensar em outras opções. Só que, vejam, a opção política nesse campo, ela foi feita com a Constituição, né? Então, nós não podemos romper isso, tanto que é uma cláusula pétrea, um princípio de garantia fundamental. Então, essa discussão aí do Supremo Tribunal Federal, me parece que o Supremo pisou feio na bola em 2016, numa decisão em um acordo, acabou formando uma maioria contrária à decisão anterior e provocou toda essa situação. Aí as pessoas fazem o encaixe disso, né, com a história, com o momento político, e aí aquilo vira uma questão que ultrapassa o limite do técnico e vai ser discutido como argumento político, só que isso não nos interessa. Então, a ideia de presunção de inocência é a garantia de que o réu vai ser tratado como inocente. Então, a prisão antes da condenação é sempre uma prisão processual, nunca uma prisão pena, né? Então, a diferença de estar cumprindo pena e estar preso preventivamente é essa. É uma prisão processual. E a prisão pena é aquela que efetivamente se dá após a condenação. E, além disso, o ônus da prova, que é absolutamente da acusação. Se eu sou inocente e estou sendo acusado, cabe à acusação comprovar o que está dizendo. Eu sempre digo que o princípio da presunção de inocência é a primeira noção de direito que uma criança aprende, né? Porque desde muito pequenininho, quando você faz alguma coisa errada, chega alguém e pergunta, o pai, a mãe chega e pergunta, o irmão fala, foi ele, a primeira coisa que a criança vai pensar, não fui eu. Então, como você prova que fui eu? Prove que fui eu, né? Então, a presunção de inocência é o primeiro argumento de defesa normalmente encontrado, tá certo? Alguém colocou aqui no chat, eu não consegui ver o nome, mas falou que achava injusto a questão dos crimes dolosos contra a vida ser julgados por pessoas leigas. Então, esse é um tema bastante polêmico, na verdade, e a ideia é de uma demonstração de participação democrática na realização da justiça. A escolha, né, dos crimes dolosos contra a vida é uma opção política puramente dita.
né? O júri existe no Brasil desde 1822. O júri é, sem dúvida, o instituto jurídico mais antigo do Brasil, né? Desde antes da primeira Constituição, que é de 1824, já existiu o júri no Brasil, e de lá para cá ele só não esteve previsto na Constituição de 37, mas ainda assim, logo na sequência, ele foi regulamentado. Então, ele sempre existiu no nosso ordenamento jurídico do Brasil. É uma tradição. Não tem nada a ver com a lógica do júri, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? Qual que é a lógica do júri nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os juízes são eleitos como políticos, com voto popular, e a eleição os coloca em suspeição, ou seja, lá eles têm a clara noção de que o político eleito tende a favorecer os seus eleitores, né? Uma coisa tão elementar, e aqui no Brasil a gente vê as pessoas brigando, se estapeando, como se isso fosse algo que não fosse a lógica racional da humanidade. E daí qual é a solução? Se o juiz é eleito, eu não me sinto seguro sendo julgado por ele. E se eu sou contrário a ele, se eu não votei nele, ele sabe disso. Então, lá o júri é a garantia do cidadão, né? Todo americano tem direito ao julgamento pelo júri. Ele só não é julgado pelo júri se ele abrir mão disso espontaneamente. Isso é muito raro de acontecer. Entre nós, a ideia é de uma participação democrática da sociedade ajudar ao julgamento em si, né? Então, não dá nem para dizer, se diz assim, olha, eu acho injusto, é uma questão meramente de opinião. Só que no Brasil o júri já virou tradição. E o júri foi defendido inicialmente por Rui Barbosa, que era extremamente fã do direito norte-americano, da formação do Estado norte-americano, e ele foi colocado na Constituição, e aí em 88 ele vem, inclusive, como garantia fundamental, com princípios e tudo mais. É um procedimento que a gente vai estudar lá no Processo Penal 2, com muitas características bastante interessantes que a gente vai falar lá oportunamente. Certo? Seguindo, princípio da publicidade, né? Um princípio importante do processo, também vinculado à noção de processo acusatório. Então, vejam, a base toda do processo penal, a maioria dos princípios tem alguma vinculação com a noção de sistema acusatório, né? A publicidade é a reação ao processo secreto inquisitivo, né? Em que as coisas aconteciam às portas fechadas e ninguém sabia de fato o que havia acontecido. Então, a lógica da publicidade é que a justiça presta contas à sociedade. O Estado assume para si o poder de realizar o direito, né, de punir o cidadão, mas ele presta contas, ele faz isso de forma pública. O princípio da publicidade processual, ele tem limitações. Essas limitações basicamente são no interesse do próprio processo, ou seja, para garantir a realização dos atos processuais, ou no interesse das próprias pessoas envolvidas, né? No interesse das próprias partes. Então, em relação à produção o interesse do próprio processo, existem processos que são muito midiáticos, existem processos que têm um interesse social muito grande, e você pode ter problemas com a publicidade desses processos, né? Alguém consegue ver se eu estou aparecendo online? Quem é você? Então, como que isso funciona? Pode ser que realizar uma audiência de forma pública acabe comprometendo a realização da própria audiência. A gente ouve falar muito disso em relação ao júri, por exemplo. Porque muitas vezes você tem um interesse do júri e aquilo pode prejudicar a realização da sessão do júri. Um número excessivo de pessoas, porque, via de regra, os tribunais do júri são uma sala que tem um limite de pessoas, e muitas vezes esse limite é ultrapassado, né, pela quantidade de pessoas que têm interesse, e aí você precisa limitar. Então, uma pessoa que seja proibida de assistir o júri porque a sala está lotada, já é uma mitigação da publicidade, né? A realização de uma audiência a portas fechadas, porque haviam pessoas querendo interferir na audiência e atrapalhar, é uma limitação da publicidade. Mas isso se dá em relação, no interesse do próprio processo, para que o ato processual seja o mais adequado possível. E a outra possibilidade é justamente o interesse das partes, né? Existem questões muito delicadas para as pessoas que são discutidas nos processos. Então, é possível que se declare segredo de justiça e que se restrinja a publicidade. E aí, nesse caso, a publicidade vai ficar restrita às partes
envolvidas no processo e aos seus advogados, aos seus procuradores, né? Porque não há interesse de que aquilo seja divulgado. Então, nós temos processos que têm imagens, que têm fotos, né, que são comprometedoras para as pessoas. E isso pode acarretar um prejuízo muitas vezes maior que o próprio processo, né? Então, isso é uma questão de fato, de interesse das pessoas envolvidas, tá? Essa regra vale para qualquer tipo de processo, tá? Não vale só para processo penal, vale também para o processo civil. No processo civil, inclusive, existem questões, as ações de família, por exemplo, ações de alimentos, em regra, já correm em segredo de justiça, porque não é de interesse público, né? Então, veja, está se discutindo lá, os pais de um determinado menor estão discutindo judicialmente o valor do auxílio financeiro que será dado ao pai que está cuidando da criança ou à mãe que está cuidando da criança. Isso não é uma questão de interesse público, né? Não é uma questão que deva ser necessariamente tratada de portas abertas, um divórcio, alguma coisa dessa natureza. Então, nessas hipóteses, há uma limitação, sem prejuízo da noção básica de publicidade, que é a sociedade recebendo, né, a prestação de contas do Estado em relação à efetivação da justiça. Bom, seguindo, princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, né? Princípio importantíssimo, também vinculado à noção de sistema acusatório, né? O sistema inquisitivo, ele ficou conhecido como o sistema da busca da confissão a todo custo, né? Por quê? Porque era um sistema em que se entendia que a confissão era a prova máxima e, portanto, uma vez obtida a confissão, não havia problema nenhum na condenação, e aí isso extrapolou os limites. Essa confissão podia ser obtida a qualquer custo, inclusive mediante tortura, né? Então, a inadmissibilidade das provas ilícitas é um remédio contra a possibilidade, contra um interesse que o Estado tenha de pegar o caminho mais fácil para chegar no destino, né? Produzir a prova ilícita é o caminho mais fácil. Então, vejam, é uma questão de opção. A opção é a seguinte: olha, nós precisamos estabelecer as regras do jogo. No nosso caso, as regras do jogo são o devido processo legal, previamente estabelecido, com regras bem definidas, e essas regras não podem ser ultrapassadas. E aí, a opção é clara: é melhor que um culpado fique impune do que um inocente seja condenado com a prova ilícita, tá? Não existe sistema perfeito, né? Não existe um sistema que vai garantir 100% de condenação dos culpados e 100% de absolvição dos inocentes. Isso é uma expectativa, isso é um objetivo que deve ser procurado. É como o horizonte, né? Eduardo Galeano que diz, né? A utopia serve para a gente como um horizonte. A gente sabe que não vai alcançar, mas a gente está sempre caminhando naquele sentido. A gente sempre olha o horizonte e quer dar um passo além para chegar lá, ainda que a gente saiba que a gente nunca vai chegar. Então, a lógica é essa. E a proibição das provas ilícitas tem esse caráter. História das provas ilícitas no processo penal brasileiro. A Constituição de 88 previu a inadmissibilidade de provas ilícitas de forma ampla, e em 1996 o Supremo Tribunal Federal decidiu, num HC, que além das provas ilícitas, o nosso ordenamento também deveria afastar as chamadas provas ilícitas por derivação. Prova ilícita por derivação é aquela que, embora não sendo ilícita, foi obtida através de uma informação, de um dado que foi obtido de forma ilícita. Exemplo: o acusado, ele é torturado e, mediante tortura, ele informa o local onde está escondido o produto do crime. E a polícia vai lá e encontra o produto do crime. O encontro daquele produto do crime está maculado pela ilicitude que foi a ofensa à integridade para obter a confissão. Então, é o que se chama prova derivada. Por que isso? Porque não adianta nada você proibir a prova ilícita se você não proibir a prova ilícita por derivação, porque vai continuar a tentação de produzir a prova ilícita, né, para chegar mais facilmente
ao caminho desejado. Nesse contexto, se estabelece o seguinte, isso doutrinariamente: provas ilícitas, para alguns, é gênero, e dentro desse gênero nós temos as provas ilegais, que são aquelas provas produzidas com ofensa ao direito material, por exemplo, a tortura, né? E as provas ilegítimas, que são aquelas produzidas com ofensa ao direito processual, por exemplo, a realização do interrogatório sem a presença do defensor. Está previsto no procedimento que o defensor tem que estar presente, então aquele interrogatório é uma prova ilícita, ele precisa ser desencargado do processo. Outra parte da doutrina inverte isso e considera a ilegalidade o gênero e a ilicitude a espécie, mas isso é de menor importância. Tá? O que é importante para a gente estabelecer o seguinte: as provas ilícitas são proibidas, sejam elas ofensa ao direito material, sejam ofensa ao direito processual. Essa proibição de provas ilícitas só vale para o processo. Veja, na verdade, a prova não é da acusação ou da defesa. A iniciativa da produção da prova é da acusação ou da defesa. Uma vez que a prova é produzida, ela é do processo. Tá? Não existe qualquer limitação de que se utilize a prova produzida pela defesa para condenar ou produzida pela acusação para absolver. O que existe, e a gente vai chegar lá, é uma mitigação da proibição no caso da legítima defesa. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Deixa eu completar aqui esse meu raciocínio. Então, a lógica é de que não só as provas ilícitas diretamente, ou seja, ofensa ao direito material e ofensa ao direito processual, como também as derivadas sejam consideradas ilícitas, né? Essa é uma teoria chamada teoria dos frutos da árvore venenosa. Significa que uma árvore, quando ela é venenosa, ela só produz frutos envenenados. Então, as provas que decorrem das provas ilícitas estão sempre ilícitas por derivação. Né? Inclusive, o artigo 157, ele estabelece lá as condições e ele estabelece que a prova que é obtida por meio absolutamente idôneo, ou seja, sem qualquer vinculação com a prova ilícita, ela permanece válida e você anula somente a prova ilícita, tá? No processo. O pacote anticrime incluiu um parágrafo 5º no artigo 157, que diz o seguinte: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Antes disso, nós tínhamos apenas o parágrafo 3º que dizia o seguinte: preclusa a decisão do desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Então, em 2008, o Código de Processo Penal foi reformado e passou a prever que as provas, uma vez consideradas ilícitas, elas eram desentranhadas do processo e destruídas. Aí, em 2019, entra esse novo parágrafo 5º e diz que o juiz que tomou conhecimento, ou seja, o juiz que decidiu que aquela prova é ilícita, ele fica impedido de decidir aquele processo. E essa é a lógica da dissonância cognitiva. Porque, vejam, a proibição da prova ilícita, ela tem a clara intenção de impedir que alguém seja condenado, mesmo sendo culpado, por conta da obtenção da prova ilícita. Ou seja, é um desestímulo à produção da prova ilícita. Tá certo? Então, quanto a isso, não tem dilema ético. Mas o juiz sabe que ele é culpado, mas ele ficou sabendo de uma forma ilícita e o Estado não pode realizar a justiça pelo ilícito. Né? Não é justiça aquilo que é feito através da ilegalidade. Isso é uma questão básica. Então, o juiz também fica impedido de decidir. Ou seja, um juiz que não tomou conhecimento daquela prova é o que deverá decidir aquela questão. E a questão que me foi perguntada aqui, eu acho que eu entendi, no momento, eu acho que eu entendi de forma equivocada, se isso só valia para acusação. Na verdade, com o passar do tempo, se cristalizou o posicionamento de que o réu pode utilizar a prova ilícita, desde que essa prova seja a única forma dele comprovar a sua inocência. Então, veja o que eu disse para vocês. Proibição da prova ilícita é uma opção do legislador constituinte. A extensão disso para a prova derivada é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi incorporada no Código de Processo Penal com inspiração na doutrina norte-americana dos frutos da árvore venenosa.
E aí, também com inspiração em doutrina estrangeira, o Supremo já admitiu que o réu, quando não tiver outra possibilidade de comprovar a sua inocência, pode fazer uso da prova ilícita. Então, seria uma hipótese, por exemplo, de obter ilicitamente uma gravação telefônica e utilizar isso para provar a sua inocência. Mas espera aí, Renato, por que o réu pode utilizar e o Estado não pode utilizar? Porque a inocência, né, a garantia da liberdade pela prova da inocência é um valor maior do que o poder de punir do Estado. O poder de punir do Estado é importante, mas o direito individual de comprovar a sua inocência, de não ser punido injustamente, se sobrepõe a isso. Então é isso que tem sido entendido, tá certo? Alguns autores colocam que se discute em alguns países o uso da prova ilícita com o filtro da proporcionalidade, né? Isso ainda é algo que no Brasil não se discute ainda. Aqui no Brasil nós temos o código que diz claramente, naquelas medidas que o Ministério Público Federal chamou de 10 medidas contra a corrupção, no texto base daquilo lá, havia um dispositivo que dizia que se admitia a utilização da prova ilícita quando ela fosse produzida de boa fé. Aí fica, lógico que isso não foi para frente, né? Mas aí ficou a dúvida, né? Como que o Estado produz uma prova ilícita de boa fé, né? Então, assim, olha, eu pego o sujeito lá e ele não está querendo me falar a verdade, e aí eu acabo dando um esbarrão nele de boa fé e ele confessa, e aí então eu agi de boa fé. Não tem sentido, né? O Estado não age ilegalmente de boa fé. Não tem essa lógica, absolutamente não existe. Certo? Então, em relação a provas ilícitas, é isso. Chegamos, então, à questão da famosa verdade, né? Verdade real que travou a cabeça de algumas pessoas aí, e a intenção era justamente essa mesmo. Eu passei para vocês um texto com algumas inspirações filosóficas, a gente não está estudando filosofia, obviamente, né? Nós não vamos ficar aqui falando de verdade, porque a gente poderia ficar o resto da nossa vida falando de verdade, sem chegar a lugar nenhum. Mas por que eu trouxe esses autores que são mais criteriosos em relação a isso? Justamente para que a gente estude o processo a partir de uma base sólida, de uma base coerente e de uma base que não seja abstrata. Porque essa ideia de verdade real é algo absolutamente abstrato, né? Nossa, a verdade tem que ser a verdade real. Então, se fosse assim, 90% dos processos teria que ser declarado não líquido, aquela expressão que diz, olha, o juiz não pode se decidir porque ele não chegou a uma solução, porque ele não chegou à verdade real, né? O que o processo faz é reconstruir um fato passado através de signos, através de sinais que são levados até o processo. E o que são esses sinais, esses signos? É o depoimento de uma testemunha, é a perícia, é o documento que é encontrado, é a gravação da cena. Cada um desses elementos de prova é um sinal, é um pedaço do quebra-cabeça que é montado no processo para reconstruir de forma aproximativa um fato passado. E ponto final. E isso é uma verdade que no século XXI não dá mais para a gente fugir dela. Essa realmente é a verdade. A verdade é que o ser humano não é perfeito e ele não consegue alcançar determinadas realidades. Por exemplo, eu sempre brinco com isso. Vocês estudam direito penal e vocês estudam, né, o famigerado elemento subjetivo do injusto, né? Por que o sujeito agiu? O que ele queria? O que ele pensava quando ele agiu? E aí, como que a gente analisa isso na prática? A gente analisa isso por elementos objetivos, nunca subjetivo. Eu não consigo entrar na psique do cara e saber por que ele agiu. Então eu vou pegar os elementos objetivos. Aí, por que você acha que ele queria matar? Ah, porque ele deu um tiro no meio da testa. Porque se ele quisesse só machucar, ele dava um tiro no dedão. Isso é um elemento subjetivo? Não, isso é objetivo, é um dado objetivo. É lógico que se o sujeito dispara com uma arma de fogo no meio da testa do outro, ele, da pior das hipóteses, ele está correndo risco de produzir o resultado. É evidente. Mas esse elemento subjetivo, ele não é alcançável como verdade absoluta, né? Ah, mas e se o sujeito confessa? E daí? Ele pode ter confessado e está mentindo. Ele
pode não ter agido com aquele imóvel. Então, essa noção de verdade real é algo absolutamente que chega às raias da paranoia, evidentemente. E o processo ele pode ser bom, ele pode ser ético, ele pode ser legítimo, sem esse aspecto apelativo, né? Encarando a realidade. Né? Quando o juiz recebe a denúncia e abre a oportunidade para o réu se manifestar e dá a ele a chamada paridade de armas, a par conditio, né? Olha, tudo que a acusação fizer, você vai poder fazer também. Todas as testemunhas que a acusação ouvir, todas as provas que ela produzir, você vai poder acompanhar, vai poder interferir e vai poder produzir a contraprova. O que isso significa? Olha, meu filho, eu estou te chamando aqui e você vai estar sendo processado e vão ser produzidas provas no interesse da sua condenação e você se vira e infirma essa prova. Porque se chegar lá na frente, tiver um conjunto probatório robusto, você vai ser condenado. E aí não adianta você dizer que é inocente, né? Como se diz, se você for numa penitenciária, você vai perguntar lá, 89% são inocentes. E aí? Ele vai jurar que ele é inocente. Ah, eu fui condenado injustamente. Ok, só que esse injusto é justamente a questão da chamada verdade real. Se é justo ou injusto, eu não posso afirmar, mas é legítimo? A prova foi produzida? O direito ao contraditório foi respeitado? A ampla defesa foi respeitada? Os prazos foram respeitados? O juiz fundamentou a decisão dele com base nas provas produzidas no processo? Foi respeitado o duplo grau de jurisdição? Foi. Então, meu amigo, não é... Pode até ser injusto, né? Nesse contexto subjetivo, mas é legítimo. Por quê? Porque você vive em sociedade, você sabe que se acontecer isso, você vai ser apenado e vai ser obrigado a cumprir a pena. Então, essa é a lógica. Né? Não é ficar brincando de verdade real, verdade formal. O que a gente precisa é entender que no processo as partes, né, têm interesse. E o interesse é obter o melhor resultado possível. E cada um vai para um lado. Tanto é que é parte. Se não fosse... vocês lembram do texto do Carnelucci? Né? Por que são partes? Porque está fracionado, está cada um de um lado. Se não fosse, se fosse uma coisa unida, não seria parte. E aí nós teríamos uma situação completamente diferente. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Eu não consegui. A prova ilícita é admitida desde que seja a única forma de alegar a inocência do réu. Exato. Deixa eu ler a pergunta anterior, que eu acho que eu não entendi muito bem, para a gente não deixar passar batido. Essa proibição de provas ilícitas só fala para a acusação, não me parece justo que uma prova que prova a inocência de alguém, ainda que obtida por meios ilícitos, seja recusada. Tá, exatamente isso que eu disse. Aí depois, a prova ilícita é permitida para a defesa desde que seja a única forma de alegar a inocência do réu? É exatamente isso. Deixa eu explicar para vocês, eu não sei se aí aparece para vocês também, porque quando vocês escrevem, aparece a nuvenzinha e já soma. Então, às vezes eu estou falando e acabo não conseguindo ler. A lógica é essa. Se for o único meio de comprovar a inocência do réu. Por quê? Porque se você tiver uma prova ilícita que prova a inocência e tiver outras provas, essa prova ilícita vai ser desentranhada do processo também. Tá? Ela só vai ser utilizada pelo réu se ela realmente for o único meio de comprovar a inocência. Então, naquele exemplo que eu disse para vocês, o réu intercepta uma comunicação ilicitamente para obter a prova da inocência dele. Se já tiver prova da inocência no processo, essa prova não vai ser aceita no processo, ela vai ser recusada por ser ilícita, certo? Então, a lógica é exatamente essa. Bom, seguindo, persuasão racional. A ideia de persuasão racional, ela está vinculada à ideia de que o Estado presta contas em relação àquilo que ele produz em termos de jurisdição. Então, aquele conceito lá bastante simplório de jurisdição. Nós vivemos em sociedade, nós aceitamos as regras as regras do Estado, e em troca disso, quando nós temos um direito nosso ofendido, o Estado repara esse direito através da atividade jurisdicional. Tá? Então, a ideia de persuasão racional, ela é um
um aperfeiçoamento da forma de julgar. As formas de julgamento ao longo da história partiram de um total descompromisso do julgador, né? Como descompromisso? No começo da história humana, o ser humano acreditava que as decisões não eram do próprio ser humano, eram das divindades, né? Então quem decidia era o Deus Sol, era o Deus Trovão, era o raio, ou seja, o ser humano não decidia o destino do outro, eram as divindades, né? A prova divina. No momento posterior, nós tivemos aí já muito à frente, na Idade Média, a questão das provas, das ordalhas, né? Era um sistema de julgamento que ainda continuava sendo um julgamento que para quem acreditava era um julgamento divino, né? Porque não era o homem que decidia, mas ele já interferia. Então, se vocês observarem a doutrina, tem uns exemplos bem interessantes de ordalha. O que eram as ordalhas? As ordalhas eram os juízos dos deuses. Significava o seguinte: você está sendo acusado, você vai ser submetido a um juízo dos deuses, a uma prova. Se você passar por essa prova, significa que você é inocente. Se você não passar, significa que você é culpado. Então, se você for inocente, o Deus que te orienta, que te ampara, vai te salvar disso. Beleza? Beleza. Então, o que fazia? Pegava o sujeito e jogava dentro de um tanque de óleo fervendo. Se ele ficasse vivo, é porque ele era inocente. Se ele morresse, ele era culpado. Ali, afinal, a divindade não havia ajudado. Pegava o sujeito, colocava dentro de um saco com cobras e pedra e jogava dentro da água. Ele, se saísse vivo, era inocente, se morresse, era culpado. Então, nessa época, os relatos históricos é que a maioria das pessoas eram culpadas. Muito pouca gente era inocente, porque eles acabavam não sendo ajudados. Nesse momento, houve uma interferência direta da ascensão da Igreja Católica em relação às ordalhas. Porque, vejam, esse tipo de julgamento era um julgamento que fomentava a crença em diversas divindades, né? Então, assim, você tinha que ser muito próximo da sua divindade, porque uma hora que alguém te jogasse num tacho de óleo fervendo, ia ficar complicado para ele te defender. Então, isso estimulava, né, essa crença nessas divindades. Então, a Igreja Católica, ela, interferindo na sociedade, naquele sistema absolutista, acabou difundindo a ideia de que era proibidas as ordalhas. Inclusive, segundo relatos, aí está a origem do tribunal do júri, né, que seria a forma mais primitiva de julgamento pelos próprios cidadãos. Então, veja que, num primeiro momento, não era um juiz, né, eram os próprios cidadãos reunidos, né, que faziam um julgamento colegiado e tal, e diz que aí, inclusive, alguns autores dizem que essa é a origem mais remota do tribunal do júri. Daí, a figura do juiz surge com a noção de íntima convicção, ou seja, se aquela pessoa foi escolhida para ser juiz, é porque ela tem condição de decidir. Então, ele não tem que dar satisfação. Ele já foi escolhido para ser juiz, a decisão dele vale ponto final. Esse sistema da íntima convicção é o sistema do júri, né? O jurado decide e não presta contas da sua decisão. O voto do jurado, por outro lado, é até secreto, né? Para que proteja-se o jurado. Mas então o sistema da íntima convicção é substituído no momento posterior pelo sistema da racionalidade, ou seja, persuasão racional. Aí nós temos a noção de processo acusatório surgindo, né? Como reação ao sistema inquisitivo. No sistema inquisitivo é evidente que o juiz não presta contas, o processo é secreto, nem sempre há defesa e acusação, às vezes isso tudo é feito pela mesma figura, então evidentemente que não há prestação de contas. Então a ideia de julgamento por meio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, né, ou da livre valoração da prova, todos esses nomes são utilizados, tem a ver com a ideia, olha, peraí, o Estado pode, mas não pode tudo. Então tem que haver um processo, tem que haver regras, e o juiz tem que dizer por que ele está decidindo. Eu não gosto muito da expressão livre convencimento motivado, porque fica muito próximo, livre convencimento motivado fica muito próximo de íntima convicção. Porque se é livre, né, embora motivado, então tem que motivar. A persuasão racional é a seguinte, olha, o processo está aqui, existe um conjunto de provas e você tem que extrair a sua decisão daqui. E a sua decisão tem que ser de forma que ela possa ser confrontada com esse conjunto probatório e ela se sustente.
Se ela não se sustentar, ela não é motivação adequada, né? Aí nós temos o que se chama sentença suicida, né? A sentença suicida é aquela que fundamenta num sentido e decide no outro, né? O juiz fala tudo no sentido da condenação e lá no fim ele absolve. Ele fala tudo no sentido da absolvição e lá no fim ele condena. Ela é suicida porque ela não se sustenta, né? A motivação mal feita não se sustenta. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará a convicção dele pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, veja, livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Aí, vírgula, não podendo utilizar exclusivamente os elementos de informação colhidos no inquérito policial. Significa dizer o seguinte, o juiz pode valorar o que tem lá no inquérito? Pode. Só que ele tem que fazer em conjunto com as provas produzidas mediante contraditório. Ele não pode fazer isso só com as provas, só com os elementos do inquérito, perdão. Não são provas, são elementos de informação. Se condenar com base só nos elementos do inquérito, a condenação vai ser nula porque ofende o artigo 155. Então o juiz analisa toda a prova de forma livre. O que significa que ele analisa de forma livre? Significa que ele não é obrigado a dar um valor legal para a prova. Não tem nenhum lugar que diz que 2 testemunhas valem mais que uma. Pode haver 10 testemunhas de defesa do réu e uma testemunha de acusação e o juiz condenar, porque ele diz assim, olha, as 10 testemunhas de defesa vieram aqui e não esclareceram absolutamente nada. Não colaboraram com nada. E a única testemunha de acusação veio aqui, prestou um depoimento coerente, apontou todos os dados e eu, analisando com os demais elementos dos autos, me convenço de que essa prova é a correta. Né? Entendo que essa prova é correta. Então, esse convencimento do juiz, ele não é um convencimento no sentido de íntimo convencimento. Né? Não é uma convicção pura e simples. É um convencimento baseado na lógica das provas. Por isso, persuasão racional. Né? Ele precisa justificar efetivamente o valor que ele deu para aquela prova. Não fica obrigado, repito, a dar mais valor para a prova pericial, menos valor para a prova testemunhal, mas ele precisa fundamentar. Pode negar o valor da prova pericial? Pode, mas ele precisa fundamentar. Ele precisa dizer por quê. Porque autor e réu, seja no caso da condenação, seja no caso da absolvição, quem tiver interesse em recorrer, precisa ter condição de analisar aquela decisão e dizer, olha, o ponto fraco da decisão é esse. Ele afastou a perícia, só que ele utilizou uma técnica inadequada. Ele mencionou aqui um modelo de perícia que já não se aplica mais na literatura, que já está superado, ou ele analisou de forma equivocada, ou ele deu valor ao depoimento da testemunha A, mas a testemunha A disse isso contraditoriamente. Ou seja, é a motivação da decisão que me permite questionar a decisão ou me conformar com a decisão. Né? Não é o condeno ou absolvo, é o porquê eu condeno, porquê eu absolvo. Isso é que está exposto na persuasão racional. E aí o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal estabelece que todos os atos judiciais serão públicos e motivados. Né? A motivação e a publicidade está lá no artigo 93, que trata do judiciário. Né? No artigo 93 está lá tratando do judiciário, do juiz, e estabelece que todas as decisões sejam públicas e motivadas. E aí, chegamos ao último ponto de dúvida, que é o chamado duplo grau de jurisdição, né? O direito ao recurso. A Constituição Federal, ela não estabelece expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição, mas a nossa Constituição cria todo o arcabouço da estrutura judiciária, fala de todas as justiças, fala de todos os tribunais e fixa a competência desses tribunais. Né? Então, nós vamos ter a competência do STF, a competência do STJ, a competência dos outros tribunais temáticos superiores, a competência dos tribunais regionais federais, a competência das varas federais e a competência da justiça estadual é residual. Tá? Então, assim, tudo que não for competência trabalhista, eleitoral ou federal é estadual. Né? Então, por que essa fórmula? Porque você não consegue prever todas as hipóteses, né? Então você tem que ter uma competência residual.
tudo que não for trabalhista, eleitoral ou federal é estadual. Ponto. Aí você cobre 100% das causas. Então, nós temos toda essa competência fixada dos tribunais, competência dos tribunais de justiça, competência dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e a competência dos tribunais superiores. A partir daí fica claro que a Constituição prevê o duplo grau de jurisdição. E mais, a própria Constituição, no artigo 5º, diz que os princípios constitucionais, né, não se limitam àqueles expressamente previstos, englobando também os implícitos do texto. Então, o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito. Além disso, ele está previsto em 2 documentos internacionais muito interessantes, muito importantes, que o Brasil participa. O primeiro, o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê expressamente o duplo grau de jurisdição, e o segundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também prevê o duplo grau de jurisdição. Então, o que significa isso? Significa que toda pessoa submetida a uma persecução penal tem direito de levar a uma instância superior as decisões do processo para ver revistas as decisões que ele entende que não são corretas, né? Então, a lógica do recurso é: eu preciso ter interesse recursal, ou seja, eu preciso ter perdido alguma coisa que é do meu interesse no processo para levar isso adiante, e eu preciso ter uma previsão legal desse recurso, tá? Questão importantíssima em relação ao duplo grau de jurisdição. Nós não temos uma terceira instância, não temos uma quarta instância. Nós temos uma primeira instância, uma segunda instância e os tribunais superiores, tá certo? Então, recursos ordinários são da primeira para a segunda instância. Por que ordinário? Porque é um recurso que permite a reanálise de questões de fato e de direito. Isso é um recurso ordinário. Da segunda instância para as instâncias superiores, os recursos são extraordinários. O que significa isso? Significa que esses recursos analisam apenas questões de direito, tá? Então, extraordinário, questão de direito; ordinário, questão de fato e questão de direito. O grande problema dessa nomenclatura é que o legislador brasileiro ele tem o péssimo hábito de utilizar nomes aleatórios para as coisas, né? Norberto Bobbio dizia que no direito é muito comum que você dê nomes diferentes a coisas idênticas e dê nomes idênticos a coisas diferentes. E o legislador brasileiro tem esse hábito. Então, veja, recurso da primeira para a segunda instância, recurso ordinário; das instâncias da segunda para instâncias superiores, recursos extraordinários. Aí vem o legislador e cria o recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ. Quando ele chama o recurso que leva o processo para o STF de extraordinário, parece que o que não vai para o STF, para o STJ, não é extraordinário, né? Então, quer dizer, ele está dando o nome do gênero para uma espécie. E ele também criou um recurso que se chama recurso ordinário constitucional, que é um recurso que se usa das decisões de HC nos tribunais de segunda instância para o STJ, e que, na verdade, é um recurso extraordinário, porque ele é um recurso que vai para o tribunal que só faz análise de direito, não faz análise de fatos. Então, o legislador acaba confundindo isso. Mas fixem da seguinte forma: recurso ordinário é aquele que permite a reanálise de fato e de direito. O Tribunal de Justiça ele pode dizer para o juiz que o juiz está errado ao dar valor para a testemunha X a Y, porque ele entendeu que a testemunha que o juiz disse que estava correta mentiu. E ele pode dizer que o artigo significa outra coisa do que aquilo que o juiz entendeu. Ou seja, ele pode discutir fatos, o valor do depoimento testemunhal, e pode discutir direito, a interpretação do artigo da lei. Os tribunais superiores, o STJ só discute matéria federal infraconstitucional e o STF só discute matéria constitucional, tá? E só matéria de direito. Então, o duplo grau de dedução se aperfeiçoa com o recurso da primeira para a segunda instância. Tá, e a questão dos julgamentos com foro por prerrogativa de função, né? O famoso foro privilegiado. Nesse caso, as pessoas perdem o duplo grau de jurisdição,
né? Então, na verdade, o foro é privilegiado, né, como se diz popularmente, vulgarmente, na medida em que a gente se acostumou a ver uma tendência de que esses processos não andam, que esses processos acabam não resultando em condenações. Mas, na prática, não é um privilégio, porque você perde o direito à duplo grau de jurisdição. Então, veja, quem tem foro privilegiado e é julgado em primeiro grau no Tribunal de Justiça, não vai poder rediscutir os fatos no STJ ou no STF. Mesmo quando o STJ ou o STF recebem julgamentos de casos com julgamento por prerrogativa de função, ele continua sendo corte extraordinária e continua não podendo decidir a respeito de fatos. Tá? Isso não se altera. Um detalhe interessante, acho que vocês se lembram do famoso julgamento do mensalão, né? Ação Penal 470 do Supremo, condenação de algumas pessoas do mercado financeiro, banqueiros, lobistas e políticos, né? De vários partidos, especialmente do PT e do PP na época. Quando houve o julgamento do mensalão, aqueles que tinham foro privilegiado na esfera federal foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, lá, julgados pelo Pleno, não tinha outra possibilidade de recurso, né? O ministro Nelson Jobim disse uma vez, falou assim, a única vantagem do Supremo é que ele é o último a errar, você não tem para quem reclamar quando ele erra, né? As outras instâncias judiciárias, quando erram, você tem para onde reclamar, no Supremo não. E aí o que aconteceu? Os réus entraram com chamados embargos infringentes. Os embargos infringentes são recursos que são usados nos tribunais para você estender o quórum. Então, por exemplo, você tem um julgamento no tribunal numa Câmara de 3 desembargadores. Aí você faz os embargos infringentes para que outros desembargadores participem do julgamento, para você ter a possibilidade de reverter aquele julgamento quando ali é um 2-1, por exemplo. Juntam-se 2 desembargadores, um 2-1 pode virar 3-2 no sentido contrário. E aí o que aconteceu? Discutiu-se, né, os embargos infringentes e acabou sendo admitido os embargos infringentes, e um dos argumentos era justamente a inexistência do direito de recurso que está previsto nesses documentos para todos, né, independentemente do foro prerrogativo de função. Mas, e algumas daquelas decisões acabaram sendo alteradas dos embargos infringentes. Veja que interessante, os embargos infringentes foram julgados pelo Pleno do Supremo, mas aí como tem a questão das composições ali, algumas decisões foram até alteradas. Não houve, por exemplo, absolvição de condenado, nem condenação de absolvido, mas houve mudança de pena numa discussão que havia lá. Tá certo? Então, o duplo grau de jurisdição é o direito de ser julgado, de ter o seu recurso apreciado por uma instância superior. Uma última questão que eu acho muito interessante, que é um posicionamento isolado, um juiz do Rio de Janeiro, que inclusive já teve 2 vezes aqui em Três Lagoas fazendo palestra, um sujeito muito divertido, vocês podem até procurar ele nas redes sociais, ele chama André Luiz Nicoliti, é um professor de processo penal, e ele é muito divertido, ele canta nas palestras e tal, e ele é um belo processualista. E ele tem uma posição interessante, que ele diz o seguinte, quando há uma absolvição na primeira instância, não pode haver recurso da acusação. Por que ele diz isso? Porque ele diz, olha, se houver condenação na segunda instância, o réu não vai ter o duplo grau de jurisdição. E isso é uma garantia constitucional, então não poderia haver. Evidentemente que essa é uma posição isolada dele, apesar de coerente, né? Se você pensar no raciocínio, é absolutamente coerente. Mas é evidente que uma coisa dessa nunca vai virar realidade, porque isso colocaria o Ministério Público numa situação muito delicada em relação à questão penal. Mas é coerente, né? Precisaria haver uma forma de se atentar a isso. Talvez criar um recurso no Tribunal de Segunda Instância para essas hipóteses. Porque, na verdade, quando o sujeito é condenado lá, ele que não tem foro privilegiado, que não é autoridade, ele acaba perdendo o direito ao duplo grau de jurisdição e ele só vai discutir questão de direito. Ok? Pessoal, então era isso em relação aos princípios. Se vocês tiverem outras dúvidas, outros questionamentos, vocês podem ir colocando aqui que a gente vai responder. Tá certo?